Uma boa noite para você. Estamos iniciando o quadro História da Minha Vida e hoje com uma presença ilustre, a nossa vice-prefeita Lurdinha Bertani, que vem para contar a sua história de vida, compartilhar toda a sua história e vai ser premiada hoje com um prêmio assim que é muito lindo, que é o título de Mulher Extraordinária. O troféu tá escondidinho ali, daqui Opa, a pouco vem. Tudo bem, prof? Boa noite. boa noite, Cadu, boa noite a Rose que está aqui também. Uma grande alegria de estarmos conversando muito sobre, mais uma vez nesses microfones, Sim. conversando sobre a minha vida, o meu trabalho, enfim, trocando algumas experiências também. Então, é um momento muito significativo e já quero antemão agradecer a oportunidade. Maria de Lourdes Bertani. Bertani. Aonde nasceu a Maria de Lourdes? Isso. Então, eu digo sempre que eu sou beltronense, nascida em Pato Branco. Então, eu nasci dia 8 de dezembro de 1958 em Pato Branco. Meus pais, Irineu Bertani e Angelina Bertani. Mas eu tenho uma curiosidade, uma coisa bem importante para falar. A minha mãe, o nome de batismo dela era Ângela Maria Pontim, depois Bertani. Mas quando meu pai me registrou, ele me registrou filha de Irineu e Angelina Bertani, porque a minha mãe se chamava, assim, para as pessoas, Angelina, Certo. que é um costume nas famílias italianas, né? Ângela, Angelina. Então, eu vou dizer para você que é um pouquinho diferente, mas Angelina, minha mãe. Minha mãe biológica, meu pai Irineu. Mas morou conosco mais de 50 anos na casa dos meus pais, uma cidadã alemã, de pais alemãos, e também de Pato Branco, eles se conheceram lá. Quando os pais da Queda foram para Mangueirinha cuidar da usina, ela ficou morando com os meus pais. Então, eu tenho a Queda também como de, uma mãe do De coração, de criação. criação. E Sim. ela cuidou de todos nós. Então, sou patobranquense, mas como eu digo, meu coração é beltranense. Quanto tempo você ficou, prof, na cidade de Pato Branco? Na verdade, eu vim morar em Beltrão no comecinho do ano de 81. Então viveu Então, bastante tempo lá. sim, eu tenho 66, vou fazer 67 anos, mas eu vinha de Pato Branco também para fazer a faculdade aqui, Sim. porque eu tenho um curso de economia doméstica, Facibel. Facibel, eu fiz o vestibular em 77, daí cursei 78, 79 e 80, eu ia e vinha. Eu fiz em 3 anos o curso porque eu tinha um ano em Ponta Grossa, na UEPG, uma licenciatura curta de educação para o lar, que foi algo que o MEC criou na época para a gente fazer alguns trabalhos também ligado à parte da economia doméstica mesmo. Tinha também técnicas agrícolas, técnicas comerciais, técnicas industriais, e foi oferecido esse curso. Eu fiz intensivamente em Ponta Grossa, assim que eu terminei o meu ensino médio, por isto que eu fiz em 3 anos. Então, quando eu vim para Beltrão, outra curiosidade da minha vida também, eu terminei a faculdade em 1980, eu comecei o curso na terceira turma e me formei com a segunda turma. E assim que formei, em 80, em dezembro, em janeiro, o professor Carlos e a professora Silvia me convidaram para trabalhar no curso de economia doméstica aqui em Beltrão. Então, na minha primeira aula, como professora da faculdade, dei aula para os meus colegas da turma que eu comecei. Então, eu tenho essa história bacana para contar, uma experiência maravilhosa. Fiquei 20 anos na Facibel, na Facibel fui coordenadora do curso, professora de várias áreas, e na transição Facibel-Unioeste, no ano de 2000, eu fui a primeira diretora do campus de Francisco Beltrão. Então, no ensino superior, na minha vida, eu tenho esta história para contar. A Facibel, maravilhosa, este ano completa 50 anos, né? Se completaria. Claro que de 2000 para cá, Unioeste, mas as origens é Facibel. E a Facibel realmente tem uma instituição maravilhosa, foi fundação.
que trouxe para muitas pessoas o seu curso superior, mesmo que na época tinha 2, 3 cursos, ele abriu muitas portas, muitos caminhos. Temos muitas pessoas do Sudoeste que são frutos aí da Facibel. Antes de nós prosseguirmos para o lado beltronense, eu quero voltar lá no passado. Pato Branco. Como que foi a tua infância, as brincadeiras, os amigos? Como que era aquela época? Nossa, eu sou... nós somos em 7 filhos, do seu Irineu e da dona Angelina. Eu sou a 4ª menina, 4ª filha mulher. Eu sou a nenê das meninas. Então, tem 3 mulheres antes de mim e 3 homens depois. Então, em ordem, a Helena, já falecida, a Rose, a Marinês, eu, o Nelson, que é muito conhecido em Pato Branco, o Osmar, que também já faleceu, e o Leandro, que é o nosso caçula, que mora em Diamantino, no Mato Grosso. Então, quando eu nasci, quando eu tinha 2 anos de idade, nasceu o meu irmão Nelson. Meu irmão nasceu um pouco doente, assim, e a minha mãe, eu fui morar com a minha tia em Clevelândia. Eu tinha 2 para 3 anos. Então, eu tenho uma história, eu considero a minha história de vida muito, muito bonita, porque eu tive, como eu disse, a minha mãe biológica, a Queda, mas tive a minha tia, que Ajudou hoje também? está mãe. Depois eu fui interna no colégio, as irmãs também. Então, eu tinha, assim, minha nona, muitas pessoas que cuidaram de mim, que me deram formação, né? Então, eu tenho, assim, esta vivência. Mas a minha infância, vou dizer que foi uma infância normal. A gente brincava muito, minha família morou sempre no centro de Pato Branco, na Rua Guarani. A casa de madeira está lá ainda, em pé. Ela tem tem mais de 60 anos. Eu tenho 67 e eu nasci lá. Aquela casa deve ter mais de 70 anos, de madeira, uma casa assim opulente. Então, a minha vida foi ali, mais ou menos, porque eu, como eu disse, eu morei com a minha tia em Clevelândia, uma época fiquei com a minha avó, a minha nona, aqui no trevo da Taísa, em Pato Branco. Ali eram as terras dos meus tios, e, enfim. E depois eu fui para o colégio interno. Eu fui interna em Chopinzinho, com 7 anos de idade. Como foi essa experiência? Porque aqui que tem algo bem especial, né? Isso. Até o colégio interno era Maria de Lourdes Bertani. Depois do colégio interno... Lourdinha. Por quê? Por quê? Porque eu era a interna menor do colégio. Eu era mais nova. E eu me lembro, assim, vagamente, que me contam, né? Eu me lembro, assim, algumas coisas, mas não tudo especialmente. Mas tinha, na época, no internato, uma outra Maria de Lourdes que tinha 12 anos, e eu tinha 7. Então, as irmãs me davam banho, as irmãs cuidavam de mim, né? Veja só como eu fui sempre bem cuidada. E aí ela era a Maria de Lourdes e eu Lourdinha, porque tinha que diferenciar. E assim foi, daí começou Lourdinha, e eu me identifico também como Lourdinha. Depois em casa, enfim, né, meus amigos todos, me identifico muito. E eu tenho uma história também dessa questão de Maria muito interessante. Quando eu fazia o ensino médio, tinha meus colegas que a gente ia estudar, fazer trabalho junto, e um dia um colega meu foi na casa, na minha família, lá no meu pai, e perguntou para o meu pai: eu vim aqui falar com a Maria. Maria Bertani. Não, aqui não tem nenhuma Maria Bertani. Não tem. Não, seu Irineu, tem, ela estuda comigo. Daí ele entendeu que era Maria de Lourdes Maria, né? Mas sou eu mesma, a Lourdinha. Então, essa época do colégio interno, eu fui interna no mesmo tempo que a minha irmã Marinês, porque a minha mãe e o meu pai, a minha mãe era muito à frente da época dela. Minha mãe é uma mulher muito firme, muito corajosa, muito sábia, por mais que só tinham ambos o 4º ano primário. Então, minha mãe dizia que e o meu pai também, o que podia deixar de herança, o que melhor podia deixar para os filhos? A educação. A melhor educação que eles poderiam dar. Na época, minha mãe e meu pai entenderam que seria lá no colégio, em Chopinzinho interno. Então, primeiro foi a Rose e a Helena. A Rose, inclusive, tinha 6 anos na época. Mas depois, quando elas saíram do internato, fui eu e a Marinês.
Depois, os meus irmãos estudaram no colégio agrícola em Clevelândia, porque também com esse intuito da melhor escola. Quanto tempo era um internato naquele tempo? Ela tinha assim, um ensino fundamental e chegava até o final do ensino fundamental, me parece. Eu fiquei 3 anos, então eu já fui mais ou menos alfabetizada, porque a gente ia no grupo escolar, no jardim, mas oficialmente eu fiz o meu primeiro, segundo e terceiro ano lá em Chopinzinho. Para quem não entende o que é o internato, seria como se fosse uma escola integral, mas você pernoita Pernoitava, e faz lá. tudo, tudo na escola. Então a gente iria comecinho de março e só voltava em julho. Passava as férias, voltava no internato e só voltava em dezembro. Daí voltava assim, porque a gente era assim uma vez. O nosso calendário de escola era de março a julho, daí julho totalmente férias, daí até dezembro, de dezembro, janeiro e fevereiro férias. Hoje mudou, né? Mudou. Hoje nós temos 200 dias letivos, com outros recessos, mas um pouco diferente. Então, era assim. Então, a gente via a mãe e o pai, de vez em quando eles podiam ir nos visitar, ou só nas férias. Mas olha como eu fui privilegiada, eu fui interna com a minha irmã. E daí, no dormitório, tinha o dormitório das pequenas e das grandes. As grandes eram as meninas que tinham 14, 15, 16 anos. E as pequenas eram nós, que tinha menos de 12. Mas eu, como tinha minha irmã mais velha, então eu dormia no dormitório das grandes. Veja como é interessante isso, né? Mas a gente estudava de manhã, ia para a escola, a gente tinha o uniforme do colégio, normal, mas do internato nós tínhamos também um outro uniforme, que é um vestido xadrezinho, que a gente se identificava, então, como as meninas internas do colégio. Porque nem todas as pessoas, das meninas e moças que eram internas no colégio, iriam estudar para religiosa, para freiras, para irmãs. Algumas só iam mesmo para ter o conhecimento. A irmã superiora sempre queria que eu seguisse. Dizia, Lurdinha, tu vai seguir a vida religiosa. Não, porque daí, quando eu tinha 10 anos, voltei, a minha mãe tirou por N motivos, sim. E daí continuei meus estudos em Pato Branco. Então, assim, a minha infância foi assim. A gente estudava de manhã na escola, tinha as matérias, almoçava no colégio, todos nós dormíamos no colégio, e à tarde a gente tinha horário de estudo, não me lembro, da 1h30 até as 4, 5 horas a gente estudava, ou 4 horas, depois a gente ajudava a limpar o colégio, a gente tinha outros afazeres, né? Enfim, e a gente, olha só, a gente não podia se sujar, porque a gente podia trocar o vestido na quarta-feira e no sábado. Então, mas a gente adorava brincar, né, também, porque a gente também era criança. Era pequeno. Então, o que a gente fazia? Punha o vestido do lado avesso, brincava, quando era para se apresentar para a irmã, trocava o vestido para o lado direito, estava sempre limpinho. Logicamente que a irmã sabia, porque eram elas que lavavam a nossa roupa, né? Tinha as máquinas, assim, tudo diferente, porque, enfim. Aí elas, mas era isso, a gente entendia que a gente, né, fazia isso para não levar castigo, sim, ou algum pito assim. Mas foi uma época, assim, para mim foi, não sei, para mim foi tranquila. Aprendi muito, eu acho que ali, nessa convivência, né? A minha irmã um dia disse que eu era muito encrenqueira, não sei. Disse que um dia eu briguei lá com uma menina e a minha irmã disse assim, Lurdinha, vou contar para a mãe que você está brigando. Daí uma das irmãs falou, mas o que você tem, o que a tua mãe tem que ver com a mãe da Lurdinha? É minha mãe também, essa menina não para. Mas, enfim, né? São histórias bonitas. Aprendi muito, claro, né? Fui alfabetizada melhor lá e tal. E a gente tinha essa história. E o nosso maior, uma outra história bonita que eu tenho, que a gente queria 2 coisas. Na clausura das irmãs, que era o dormitório das irmãs, ninguém podia ir.
Só as irmãs. E nós Curiosidade. tínhamos uma curiosidade para saber como é que era uma loucura. A gente ficava espiando quando elas abriam a porta para ver, mas olha só, na época, né? E a gente nunca viu. Depois, quando eu fui adulta, fiquei adulta, voltei no colégio, daí eu entrei, daí eu vi o que era um dormitório normal, né? E a outra curiosidade que a gente tinha era saber como é que era o cabelo das irmãs, porque elas usavam o hábito, né? Eu nem me lembro qual é a congregação da época, não me lembro agora. Elas usavam o hábito fechado, assim, então a gente nunca via o cabelo. E a gente queria saber que cor que era, se era comprido, se era curto. Veja só, eram essas nossas, entre outras, né? E eu lembro também que no colégio tinha o nosso, como é que fala? De ciências, o laboratório, Sim. né? Tinha um laboratório e tinha um esqueleto lá. E a gente tinha medo de limpar o Laboratório. lugar, o laboratório tinha medo do esqueleto, né? Mas, enfim, assim, foi uma época de infância. Brincava muito, sim, nos momentos que davam. As irmãs, nós saíamos do colégio, eventualmente, para ir no cinema em Chupinzinho, na época da Paixão de Cristo, que a gente ia na Páscoa ver. De vez em quando, a gente, no domingo, ia na chácara, que as irmãs tinham um local, não sei bem, que a gente ia passear a pé, mas, geralmente, a gente ficava no colégio. A gente ajudava também, era o Frei Vitor, na época, o vigário, a gente ajudava a limpar a igreja. Eu adorava, porque eu ia junto com a minha irmã limpar, daí a gente comia a hóstia que a irmã dava, a gente puxava o sino, né? Se Sim. pendurava no sino da igreja, essas coisas, veja. E brincava, né? Normal também. E em casa, depois, nas férias, eu tinha bastante amigos, meus irmãos, a gente brincava aquelas brincadeiras de todos, né? Na rua, porque já era na cidade, de polícia e ladrão, de Esconde-esconde. esconde-esconde, pega-pega, carrinho de rolimã Nossa. também, de madeira. Enfim, a minha infância foi uma infância normal, eu acredito, sabe? Por mais que eu fiquei muito tempo longe da minha mãe, do meu pai, mas aquela questão, sabe? A gente sabia que eles estavam cuidando da gente, do jeito deles. Então, tá tudo certo, né? E Como a gente depois diz. do internato, Nato. foi para qual escola? Isso. Daí eu cheguei em Pato Branco, no final, tinha que fazer o 4º ano. Perfeito. Aí a minha irmã me matriculou no Colégio das Irmãs em Pato Branco, no Colégio Vicentino hoje, né? Nossa Senhora das Graças lá. Mas eu fiquei meio ano só porque eu não me adaptei. Eu me lembro que eu odiava aquele colégio, até hoje. Daí, tanto fiz que a minha mãe me tirou desse colégio e me colocou no colégio, no Grupo Escolar Agostinho Pereira, que tem até hoje, que é o Agostinho Pereira. Aí lá eu terminei o 4º ano, fiz a admissão, que era assim, e fui para a 5ª série, no caso, 6º ano hoje, também lá no Agostinho Pereira. Quando terminei não, depois, melhor assim, eu terminei lá o 5º ano, passei no exame de admissão, nós tínhamos uma prova, daí eu fui estudar no Colégio La Salle, fiz o meu ginásio no Colégio La Salle. Hoje é o Colégio Militar lá. Eu estudei lá porque fazia pouco tempo que o Colégio La Salle se tornou público, fazia pouco tempo. Então, minha mãe me colocou lá porque entendeu que lá a minha irmã, outra, estudou também, então era importante eu ir. Então, eu ia, né, todo dia. E o meu ensino médio eu fazia científico de manhã no Agostinho Pereira e contabilidade à noite no Rachapombo, lá na Baixada Industrial. Porque, na época, nós podíamos fazer 2 cursos públicos, hoje não pode mais, mas na época eu fazia. Então, e nesse tempo que eu fiquei em casa, então, enfim, né, minha adolescência praticamente, a gente tinha todo esse entendimento. Meus pais meu pai era celeiro, sapateiro, nós tínhamos selaria, e a minha mãe ajudava meu pai, e a gente tinha essa vida assim. E na frente da nossa casa, uma amiga da minha mãe, que é muito amiga, uma família amiga, fizeram o Cine Guarani, porque lá tinha o Cine Avenida, que era na rua Avenida Tupi. Que nós sempre ia no cinema. Domingo, a gente ia para o cinema. E que a filme? Vida toda. Lembra algum filme da Filme época? de faroeste, todos. E o Mazzaropi também? Mazzaropi também, faroeste, enfim. A gente assistia todos esses filmes. Aí,
E eu tinha também, junto com meus irmãos, a gente ia no domingo à tarde, era sagrado, e no cinema lá no Cine Guarani, no Cine Avenida. Aí a gente levava as revistas, né? Revistas, trocava as revistas, revistas de quadrinho, do Batman, do Zorro, né? Dessas revistas aí. Eu vivi essa época também, junto com meus irmãos, com meu irmão, principalmente o Nelson. Aí depois foi criado, foi construído esse prédio em frente da nossa casa e essa família criou o Cine Guarani, mais moderno, na frente da nossa casa. Como a minha mãe era muito conhecida, a minha mãe foi trabalhar no cinema. Ela ajudava no Bomboniere, lá vendendo as balas. A minha irmã vendia o ingresso. E eu, quando não tinha aula, porque era nos finais de semana, porque era na época que eu tinha o ensino médio, que eu estava cursando o ensino médio, então eu ia ajudar no sábado, no domingo, ou quando não tinha aula. Ou nas férias eu ajudava. O que eu fazia no cinema? De tudo um pouco. Eu ajudava a pegar os ingressos, com alguém junto. Eu ajudava a minha mãe a vender as balas lá no Bomboniere. Eu ajudava a verificar como é que andava o lanterninha, né, que tinha o policial que era a lanterna do colégio. E também eu ajudava o seu Silvio a rebobinar os filmes, porque na época os filmes vinham, eram fitas grandes, em latas, e daí você passava o filme e depois você tinha que rebobinar, né, para colocar de volta nas latas e para ir mandar para outra cidade, para outro lugar, porque os filmes eram assim. Eu ajudei muito ele. Eu ia lá na Gabine para assistir e ajudava também. Mas eu assistia a muitos filmes. Eu gosto muito de cinema. Veja bem, a minha história aí é do cinema. E eu tenho um orgulho porque os meus 2 filhos amam cinema, filmes e tudo, cinema também. E a minha filha é mestre e vai fazer doutorado em literatura e cinema. Então, isso para mim é algo assim importante, tanto também da literatura. Mas eu tenho uma lembrança maravilhosa desta época, quando eu estava no ensino médio, que tinha essa possibilidade de eu trabalhar no cinema. E tinha também, antes dos filmes até hoje, a dona do cinema, eles passavam propagandas de empresas. E a dona do cinema, a dona Olinda, ela disse para mim, Lurdinha, se você ajudar cobrar das empresas o valor mensal, eu não vou te pagar em dinheiro, porque a gente não tem muito dinheiro, mas eu vou pagar para você um curso de inglês. Daí eu fiz IASIG, quando começou em Pato Branco. Isso na década de 70. Então, eu fazia isso, né? E é porque eu ia ajudar a minha mãe não me dava salário. Mas imagina, a gente era dali. Sim. Mas eu tinha uma alegria de trabalhar naquele cinema, porque eu assistia todos os filmes. Inclusive os proibidos, né? As pornochanchadas, que na época. O Exorcista, quando passou o Exorcista, filas e filas para assistir o filme. Então, eu tive, assim, essa infância, essa adolescência, né? Assim, vamos dizer, normal. A gente trabalhava com a mãe, ajudava nesse sentido. E a minha mãe sempre incentivou. Eu fiz curso de datilografia, curso de inglês. A minha mãe me colocava em todos os cursos que podia, nos horários da tarde, quando dava, porque, como eu disse para ela e para todos nós, era esta preocupação, estudar, porque era a melhor herança que eles podiam deixar para nós, era o ensino, o conhecimento. E é verdade, né? Eu também acredito nisso. Daria para dizer que o cinema foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. E depois do cinema, qual foi o outro emprego, assim? Daí eu fui estudar, eu fiz o vestibular na UTPG, fiz aquele curso de 1 ano, porque a gente ganhava bolsa na época. E quando eu voltei, fiquei 1 ano lá em Ponta Grossa, aí me formei lá, voltei para Beltrão, aí eu em 78, fui professora suplementarista do Estado. O que é isso? Professora CLT, hoje é PSS, na época. Então, eu fui contratada pelo Estado, pelo colégio, para dar aula. Então, eu dava aula no La Salle, eu dava aula aqui no São Roque, eu dei aula em outros colégios, eu dava educação para o lar, na época, que tinha essa disciplina, então eu comecei a trabalhar ali dando aula. Mas eu tinha o quê? 18, 19 anos. Daí, no ano de 80, o prefeito, era o Zamberlan, ele me contratou para trabalhar no Mobral de Pato Branco.
Daí eu também trabalhava no Estado, tinha aulas suplementaristas, e daí eu trabalhava no Mobral. O que eu fazia no Mobral? Eu não dava aula no Mobral. Eu trabalhava no balcão de emprego no Mobral, que tinha isso na prefeitura. Então, a gente ajudava as pessoas a arrumar emprego. E a gente tinha um trabalho bem intenso sobre isso. Aí eu me formei, daí eu vinha, né, para Beltrão, no curso, terminei a faculdade plena aqui, e daí logo fui convidada para vir morar em Beltrão e trabalhar na Facibel. Aí eu trabalhava, dava aula à noite para a faculdade, e de dia eu trabalhei 2 anos como agente administrativa na Facibel para completar o meu salário. Porque o nosso primeiro salário, eu me lembro bem, quando eu entrei no Estado como suplementarista, eu demorei 6 meses para receber o primeiro salário, porque era assim, demorava. Recebia os atrasados, tudo. E na Facibel, naquele ano, também, eu demorei 6 meses para receber o salário. Então, eu trabalhava na secretaria, que daí o salário da secretaria era mais correto, assim, vinha, né? Sim. Mas, enfim, eram épocas difíceis, diferentes, não é? Aí, depois, eu comecei a lecionar aqui em Beltrão também. Daí, saí da secretaria, fui trabalhar nas escolas municipais em Beltrão, que tinha 6º ao 9º ano, que eu trabalhei bastante tempo ali. Aí eu fui também, depois, eu fui trabalhar na cooperativa, na Confrabel. Por que eu fui trabalhar na Confrabel? Como eu tive um bom estágio na faculdade, o professor Luiz Carlos, que era da parte da educação da Confrabel, o seu Vicente, que era o presidente, né? Eles observavam, eles pediram uma pessoa, uma economista doméstica, para fazer parte do departamento de educação da Confrabel, da cooperativa. E daí eu fui contratada na Confrabel, trabalhei de 82 a 86 na Confrabel. Daí eu saí da Confrabel para ser professora do Estado novamente. Daí eu estou até hoje, né, me aposentei como professora estadual. Mas na Confrabel eu trabalhava muito com eu e o Luiz Carlos Albuquerque, nós tínhamos o departamento de educação criado pelas cooperativas na época e foi criado aqui em Beltrão, porque a Confrabel tinha 5.000 associados, 5 entrepostos, era uma Bem grande. Bem grande, bem sólida, né? Depois ela teve os problemas, que faliu e tal. Mas na época que eu trabalhava lá era assim. Então, o que eu fazia? Qual era a minha função? Eu fazia parte do departamento de educação e do departamento técnico, porque eu fazia cursos para os jovens, trabalhava cooperativismo, trabalhava com as mulheres, tipo uma extensão. Trabalhei muito junto com a Emater, na época era a Carpa, nessa parte assim de ajudar as famílias, de dar outras possibilidades, né? Então, a gente ensinava artesanato, outras alimentos, conservas, a gente fazia muita coisa, e principalmente o cooperativismo. Ajudava as pessoas a cuidar, porque na época as mulheres, no campo, a nossa região era mais pequena propriedade, as mulheres sempre foram responsáveis pela subsistência da família. Então, tirar o leite, cuidar da horta, cuidar do pomar, né? Fazer entre o queijo, outras embutidos. Isto, entre outras, assim, mas esta era... Então, e a gente ampliava isso, ensinava e ajudava muito na contabilidade doméstica, como, enfim, em várias questões. Então, e também nós tínhamos um programa de rádio, na Rádio Princesa, da Confrabel, e eu ajudava, eu fazia esse programa de rádio junto com o Luiz Carlos. Então, foi uma época de muito aprendizado, de muito conhecimento, conheci muito, viajei muito, porque a gente tinha encontros mesmo como Facibel, né? Porque a gente queria aprender e fazer o melhor. Então, foi uma época também de muito trabalho. Eu sempre trabalhei daí 3 turnos, porque eu trabalhava na Confrabel, trabalhava e lecionava à noite também, então, nessa possibilidade. Daí, em 86, eu saí da Confrabel, porque o Estado, que na época era a professora Gema Bonetti, que era a chefe do núcleo, me convidou para eu trabalhar nas escolas para dar aula de educação artística, de economia doméstica que tinha, coordenar toda essa parte. E eu, daí, saí da cooperativa e fiquei como professora, né? Desde 86. Me aposentei em 2012 como professora do Estado.
E da Facibel fiquei até o 2000, porque depois eu não quis fazer o concurso, porque a Facibel ela foi absorvida toda a parte física da Facibel, tudo que era físico, mas o humano não, porque não podia. Nós lutamos muito para isso. Lembro bem, o Euclides Scalco nos tentou, os deputados da época tentaram nos ajudar, mas não pode, porque pela lei tinha que fazer concurso para você entrar na universidade, né? Então, eu não fiz o concurso, daí saí da faculdade, da Unioeste, e fiquei só no Estado, sempre trabalhando daí, enfim, dando aula, 3 turnos, bastante aula, a gente tinha 40, tempo, carga lotada sempre, né? E depois eu acabei sendo diretora também do Colégio Tancredo Neves, enfim, daí é uma outra história. Mas eu vou dizer para você, a minha mãe, eu tenho assim um carinho muito grande por ela, pela queda, pelo meu pai. Meu pai morreu cedo. Meu pai morreu em 84, com 59 anos, de câncer no pâncreas, porque meu pai tinha sapataria, selaria, e nós tínhamos curtume lá. Uhum. Meu pai trabalhava muito no curtimento dos couros, né? E outras questões também. Meu pai trabalhou muito. E e a minha família, meu pai e minha mãe, foram pioneiros também de Pato Branco. Eles vieram em 48 e meu pai era muito ativo na sociedade. Ele foi criou, por exemplo, o PDT lá, ele foi fundador. Tinha a cooperativa de lá, ele foi fundador. Ele era muito envolvido com a comunidade. Ele jogava futebol, o time lá do Internacional, ele era envolvido, muito envolvido, meu pai, sabe? Então, todas essas lutas aí, inclusive a Revolta dos Poceiros em 57, ele foi um dos líderes lá. Em 64, ele chegou a ser preso, porque na selaria do meu pai o encontro, era a Boca Maldita de Pato Branco, na época. Eles tinham o encontro dos amigos lá, toda manhã, cedinho, eles se reuniam. E, na época, foi entendido que ele era comunista, né? Entre aspas, mas não foi isso, né? Daí ele foi para a delegacia com os amigos todos, aí o Frei Policarpo foi lá, na época. Frei Policarpo disse para o delegado, imagine, são tudo da igreja. Meu pai era muito influente, assim, na época, e da igreja também, ajudava, enfim. E daí ele ficou só durante o dia preso, daí eles foram soltos, graças a Deus, né? Mas, enfim, a minha história é essa. Então, meu pai também, a minha mãe, né? Minha mãe, do lado da casa dos meus pais, na época da revolta, tinha um hospital, era o hospital ali. E a minha mãe ajudava, porque não tinha enfermeiro que chega quando tinha problemas. Então, a minha mãe também foi uma guerreira muito grande, mas ela sempre ajudou meu pai na selaria, né, como Sim. ajudante. Que bom que foi assim, porque quando meu pai morreu, ela tocou comércio. Ela sabia o que fazer. Sabia o que fazer, né? A gente, enfim. E assim foi a minha vida, né? A gente trabalhava muito, a gente tinha que estudar, a gente tinha toda a formação assim, a gente tinha obrigações. A minha família não era era mais rígida, assim, no sentido dos valores, do trabalho. Nós nunca passamos fome. Eu não posso dizer que eu passei fome, mas a gente tinha tudo muito controlado. Não era assim tão fácil, né, as coisas, porque tinha que trabalhar. E se trabalhava muito, como se trabalha hoje Sim. também, né? Então, essa foi a minha vida, assim, e eu tenho um carinho muito grande pela Facibel. A Facibel foi um grande mestrado para mim, eu aprendi muito com o Luiz Carlos, hoje já falecido, Albuquerque, o seu Vicente de Carli também, né? O seu Antônio de Paiva Cantelmo, né? Que foi também fundador da cooperativa, ele foi prefeito. Eu tenho, assim, uma admiração até hoje por ele mesmo, né? Porque toda a história dele, não é? Conhecendo a história de Beltrão, a história da região, não podemos deixar do Denis, do próprio Scalco, enfim, desses homens lá do início, né, Dr. Walter, enfim, que foram os ícones aqui da nossa cidade, que nos deixaram esse legado todo, né? E na Confrabel foi criado, junto na Confrabel, uma cooperativa de crédito. Funcionou um tempo também. Mas eu era mais ligada à parte da educação. Em que parte da tua vida você
Teve certeza que queria ser professora? Porque quando a gente é pequeno, a gente sempre tem aquele negócio, né? O que que você quando crescer? O que que você falava quando tu era criança? O que que era o teu sonho de ser quando crescer? Era professora? Não sei, eu acho que não. Mas, enfim, por que que me levou? Porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, me formando, e veio esta proposta, a escola trouxe para nós, a diretora veio falar daquele programa que tinha. Daí eu falei, eu vou fazer, eu vou trabalhar nisso, eu vou ser isso. Porque naquele ano, veja bem que coisa doida. Não, foi depois, eu acho, quando eu voltei quando eu voltei de Ponta Grossa. Não me lembro direito que ano foi. Eu fiz concurso para o Banco do Brasil, não passei, tudo certo, não estudei também para não passar na época. E também eu fiz um concurso na Copel, porque era assim, trabalhar na Copel era muito, era assim, professor, funcionário do Banco do Brasil e da Copel. Eram os salários melhores da época. E eu fiz para ajudar na parte administrativa. E eu passei em segundo lugar. Então, tinha uma vaga em Pato Branco e uma vaga em Beltrão. E eu não quis vir para Beltrão. Daí eu fiquei em Pato Branco sendo professora. Sim. Você veja bem, 2 anos, 3 anos depois, eu vim morar em Beltrão, trabalhar em Beltrão. E vou dizer para ti, amo ser professora, a minha profissão adoro, né? Com todos os percalços, as dificuldades, eu acho que eu tinha que ser professora mesmo, sabe? Acho que eu não me via assim de outra forma. E claro, fui gestora, né? Fui diretora e tudo, mas eu acho daí que trabalhando de professora, eu me encontrei ali e fiquei ali, né? Nessa minha profissão. Então eu não tive assim grandes sonhos de ser mas eu queria ter o meu salário, eu queria ter a minha independência, porque minha mãe dizia: você tem que saber fazer as coisas, você tem que ter o seu salário, porque casamento não é assim que tu não vai viver do casamento. Você precisa primeiro ter a tua independência. Você não pode depender de marido. A minha mãe dizia isso para nós, sabe? Naquela época. Minha mãe falava muito isso. E aí tá, né? Tudo bem, graças a Deus, tive meu salário, tive minha profissão. Não é um salário como professora, não é o melhor, mas é o que me sustentou a vida toda, que me fez ser quem eu sou hoje, né? Consegui viver a separação da época com o pai dos meus filhos, porque eu tinha meu emprego, porque eu tinha o meu salário, porque eu tinha a minha vida. E isso é importante. A gente tem que procurar ser assim, porque realmente, eu sempre falava para os alunos, casamento realmente não é uma profissão. Casamento é uma opção de vida, uma opção. Profissão é onde você ganha o teu sustento. Tudo bem de você casar e viver com um casamento, uma relação, onde você pode cuidar da tua casa somente, né? Não ter o trabalho fora de casa. Mas aí tem que ter uma outra consciência, que você também faça isso por opção, não por obrigação. Então, é uma situação assim que muitas vezes muitas pessoas, né, têm uma vida tumultuada, difícil, e não separa ou não busca outras possibilidades porque tem limitações econômicas. Eu tinha também meu salário, não era assim grande coisa, como a gente diz, mas eu tive sempre essa possibilidade. Por quê? Porque eu tive concurso, eu fui estabilizada, eu tinha nessa condição e trabalhei sempre. Olha, 30 anos da minha vida eu trabalhei 3 turnos, sempre. Tanto que meus filhos hoje dizem: mãe, você não era uma mãe que estava todo dia com a gente, mas a gente sabia que você estava junto, porque a gente precisa, você estava presente. Enfim, é assim a vida, né? É uma opção também de trabalho. E não me arrependo, não, porque, como eu disse para você, eu sou professora, eu trabalhei como professora. E mesmo lá na cooperativa, eu fazia um trabalho de educação. E é onde me realiza, é onde me deixa assim, me dá outras possibilidades, porque a gente precisa aprender e ensinar, nesse ciclo que nos mantém. E é a paixão, né? Sem dúvida. Conta um pouquinho para nós dos teus filhos. Quantos são? O nome deles? O que que eles fazem? Isso. Então, eu tenho 2 filhos, né? O meu filho mais velho é um casal, né? O Raul Bertani Campos. O Raul hoje é juiz de direito. A comarca dele é São Miguel do Oeste, mora lá, inclusive. Tem netos já? Não, nem netos, não, acho que não.
futuramente também não é uma grande possibilidade, porque meus filhos não têm essa pretensão de ter filhos não tão Tão já. cedo. Tão já. E a Joana, que tem 30 anos, a Joana é professora, mestre como eu disse, né, em literatura e cinema, fez a faculdade em Pato Branco, na UTF-PR, letras, né, letras português e inglês, daí fez o mestrado. Agora ela passou, estamos felizes com isso, ela passou no doutorado na Universidade de Lisboa, está se preparando para ir para Lisboa no mês que vem, em setembro, para estudar literatura e cinema, justamente. E o Raul estudou aqui no CESU, né, fez a faculdade dele, aqui em Beltrão, e passou nos 2 concursos de juiz, no concurso de Santa Catarina e no concurso do Paraná. Ele passou mais ou menos na mesma época, ele fez os 2 concursos e passou de primeira, como a gente diz, né? Então, graças a Deus, ele teve essa possibilidade. Daí ele assumiu primeiro em Santa Catarina, porque foi chamado antes. Daí ele permaneceu lá, ele tem o trabalho dele lá. Quando ele passou no concurso, naquela época, ele foi o segundo juiz mais novo do estado, né? Ele entrou com 28 anos como juiz. Então, é isso. Meus filhos são muito presentes na minha vida. É a nossa família, a minha família, eu, Raul e a Joana, a princípio, por enquanto. Tive só os 2. O pai dos meus filhos, o Edson, a gente conviveu 16 anos, daí eu tive os 2 filhos, e vai fazer 20 anos que ele saiu de casa por opção para constituir uma outra família. Hoje ele faleceu, já faz 4 anos que ele faleceu do Covid, inclusive, consequências do Covid, mas eu já era separada. Então, hoje, meu estado civil, quero dizer, porque as pessoas me perguntam. Eu sou oficialmente, assim, separada judicialmente, sou divorciada, porque antes de eu conviver com o Edson, eu tive um outro casamento de 3 anos com o Ercílio. Tive o casamento, daí a gente se separou, daí convivi com o Edson, e hoje, então, faz 20 anos que eu estou separada e sozinha, assim, com a minha família, somos nós 3. E está tudo certo e está tudo bem. É assim mesmo, claro, por opção, mas está ótimo assim, e a nossa vida é assim. Meus filhos, né, têm a liberdade deles, são adultos, mas a gente é muito unido. E eu tenho muito orgulho dos 2, tanto do Raul quanto da Joana. Algo que eu sempre quis te perguntar, como que foi a mudança de estar lá na frente do quadro para trás da cadeira para ser chefe do núcleo? Nossa. Como que foi essa mudança? Porque deve ser uma mudança radical, né? Que você está com os alunos e aquela bagunça toda ensinando e depois você sai disso. Isso. E vai para trás da cadeira para coordenar o todo. Como é que foi essa mudança? Na verdade, aconteceu isso quando eu fui diretora do colégio, né? Que eu saí da sala de aula e assumi a direção do Tancredo. Realmente, porque a gente, como professora, a gente não tem a formação da gestão escolar. A gente vai aprendendo, estudando, aprendendo e vivenciando. Sim. E depois eu fui secretária da Educação em 2011 e 2012, na época que o Reichenbach era o prefeito. Ele me convidou, saí do Tancredo e vim. Aí, em 2012, nós perdemos a eleição para o prefeito Neto. Nós perdemos. Aí, eu já era, porque eu me aposentei em 2012, então, o que aconteceu? Veja bem, o professor Viro Degrau, que era diretor do Colégio Aliança, veio ser secretário de Educação no governo Neto. E o Aliança me convidou para ser diretora do Aliança, diretora pedagógica. Fiquei 4 anos lá. Aí, quando o Kleber ganhou a eleição, que nós, né, mudou aí de novo, aí o Reichenbach era deputado e ele me convidou, junto com o governador Beto Richa, para ser chefe do núcleo. Foi, assim, uma grande emoção, né? No princípio eu dizia, mas eu não tenho capacidade, eu acho que eu não vou dar conta. Mas fui, fiquei 7 anos, deu certo, né? Claro, a gente sempre tem as dificuldades, mas era, assim, bem diferente do que... Claro que você ser diretora de um colégio te dá um know-how muito grande, te dá uma formação de vivência
enorme. Depois, chefe do núcleo, mais ainda, porque você estava na chefia de 20 municípios, 90, quase 100 escolas, quantos mil professores, enfim, alunos e tudo. Mas a equipe boa, né? A equipe junto que conviveu comigo ali foi ótimo. Então, eu vejo assim, eu me senti assim, mais ou menos encaminhada, porque fecha um ciclo da tua vida, abre outro ciclo. Então, de gestão, fui para uma gestão de uma escola pública, fui na gestão, primeiro da universidade, mas foi pouco tempo, depois eu fui para uma escola particular, depois eu vim para o núcleo, e agora como vice-prefeita. Então, eu fui fechando um ciclo, abrindo outros. Então, tudo isso me deu experiência para que eu consiga, pelo menos, dizer: vamos tentar, estamos aqui para fazer o melhor que a gente pode. Então, é nesse sentido, sabe? Mas é diferente. Você está numa sala de aula, você está na gestão. Há olhares diferentes. Claro, você tem que ter, o universo é diferente, mas a preocupação com o pedagógico tem que ser grande. Quando chegou essa proposta para você ser a vice-prefeita, teve a conversa com os filhos, trocou uma ideia com eles para ver com certeza, sempre. E como é que foi essa conversa? Em todos os momentos da vida, primeiras pessoas que ficam sabendo, né, são os filhos. Quando eu disse que eu tinha a proposta de ser possível pré-candidata a vice-prefeita, conversei com eles, porque minha família, né? E o que eles disseram para mim? Os dois: mãe, a decisão é tua. O que você decidir, nós vamos te apoiar. Se você for candidata, ganhar a eleição, vamos te apoiar. Se você for a candidata, não ganhar a eleição, nós vamos te apoiar. Porque é assim que a gente sempre fala para eles, né? Mas o meu filho falou uma coisa muito, muito interessante. Ele falou assim: mãe, e eu estava reticente, sim. Claro, não é assim uma decisão que você toma do dia para a noite, né? Nossa, e quando você começa a pensar em todos os prós e os contras, né? Mas o grupo era bom, obviamente, e o meu filho disse: mãe, vamos pensar que se fala tanto dos políticos. Se não é você, será outro. E por que não você? Que você tem uma condição, você tem uma forma de vida, você é uma pessoa que a gente admira, enfim. Por que não você? Vai deixar para quem? Outras pessoas assumem o lugar. Então, a mulher, e você como mulher, tem que, né, eu acho que era bacana e tal, mas a decisão é tua, mãe, o que você decidir. Aí conversa também, bom, tendo o aval dos filhos, daí a gente vai conversando, as pessoas vêm buscando, né? O deputado Reichenbach e o Sela foram pessoas, assim, bem importantes, que me aconselharam bastante, e outros também do nosso partido, do meu partido, porque eu saí do PSD e vim para o Podemos. Aí também com uma conversa com o partido, que o Dirceu, o presidente, né, o Sela, secretário, o João Manuel faz parte da diretoria, o Quintino, o Sidão e outras pessoas, o Reichenbach trazendo também, nos ajudando nesse ponto, o próprio Pedron, né? Sempre assim, dizendo, olha, por que não, né? Me convidou, o Irineu Miller e tantas pessoas que estavam ali comigo, e os professores, os amigos, eu não sei nem dizer quantos. Por que não, Lourdinha? Por que não, né? Aí eu falei, não, então o partido me pediu, Lourdinha, é uma possibilidade, o que você acha? Não, se o partido, e minha família, e o partido me referendam, eu ponho o meu nome. Aí coloquei o meu nome, foi aprovado pelo partido, e depois foi disputado, né? Porque na eleição do ano passado, a disputa da vice foi mais intensa do que o dos prefeitos, né? É verdade. Das possibilidades. Você lembra que quem vai ser o vice do Pedron? Tinha 9, nós éramos em 9 partidos, somos 9 partidos na coligação. Falaram, riscaram, falaram outro, riscaram, e assim foi. Tudo, né? Logicamente. Lá pelas tantas, foi afunilando, e o Pedron falou, eu quero uma mulher de vice. Olha a atitude do Pedron. Gostaria que fosse uma mulher e quero uma mulher. Aí foi, ficou Cíntia Ramos e eu. Todos os candidatos a vice da nossa coligação, todas pessoas com competência. Então, não é fácil, né?
todas com muita história, com muita competência, com muitos recursos, enfim, todos preparados, todos poderiam ser. Quem fosse seria um bom vice. Aí, quando chegou no final, daí eles fizeram mais reuniões e conversas, que eu não participei daí, né? E chegaram, então, no meu nome, que eu, quando o Pedrão me falou, foi um momento de muita alegria, né? Claro, de muita responsabilidade e assim, de muita gratidão, porque aqueles outros que se dispuseram, né? Alguns deixaram o nome, ou entenderam todos que seria, por N motivos, era a minha vez, né? Por isso. E então deu certo, né? Fizemos a campanha juntos, foi uma campanha bonita, aprendi muito na campanha, subi até no caminhão, que foi algo assim maravilhoso para mim. Muitas manifestações, assim, é emocionante a gente lembrar, até hoje também, quando eu encontro meus ex-alunos do colégio, dos colégios, meus colegas, meus amigos, e outros que eu não conhecia também, vinham me dar apoio, nos dar apoio, junto com o Pedron. E aí estamos, né, agora 7 meses já na administração. E realmente foi uma campanha bonita, foi uma campanha de muito trabalho, de muita união, de muita discussão, de muita assim, discussão entre nós, de como fazer, do que fazer, o plano de governo, o plano de ação, o plano de trabalho. E foi assim, e que culminou, né, com a nossa vitória, uma excelente vitória, diga-se de passagem. Então, tenho muita gratidão no coração a todos que apostaram na gente, que votaram na gente, que apostaram no Pedron e na Lurdinha, sim, na dupla, né, Pedron e Lurdinha, porque o ano passado foi algo incrível em Beltrão, histórico. Nós tivemos 3 coligações disputando a prefeitura. Uma coligação com 2 mulheres, outra coligação com 2 homens, e a nossa coligação com um homem e uma mulher. Foi algo inédito em Beltrão. E nós ganhamos a eleição, então estamos aqui com apoio, como eu disse, de muitos, e a gente nunca cansa de agradecer. Muita gratidão. Professora Lurdinha Bertani, a senhora tem noção de que a senhora sendo a primeira vice-prefeita da nossa cidade, isso vai ficar para a história, para todos sempre o seu nome será lembrado, como haverão outras, claro, mas começou por ti, tu tem noção do tamanho disso? Acho que ainda não, né? Porque quando a gente para pensar nessas questões todas, né? A gente tem que trabalhar, fazer de tudo para que seja um sucesso esse mandato, e está sendo, no meu ponto de vista. Temos muitos desafios, muito a aprender, muito a ajudar. O Pedron guerreiro, um homem batalhador, um homem que tem um conhecimento muito grande de administração, tem uma vivência diferente da minha, uma outra história de vida, mas importante também. Realmente, sabe, quando... Não me lembro quem foi a pessoa que me fez essa pergunta na época. Nossa, parece que levei um susto assim. Aí, quando você pensa nisto, veja a grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a grande gratidão por ser eu, né? Podia ser outra pessoa, sou eu. Então, a gente só tem que agradecer. Porque mas, realmente, a dimensão ainda, eu acho que só a história vai dizer, né? Porque nós estamos fazendo o nosso... mandato porque ainda, tu né? imagina que vai passar 10, 20, 30, 100 anos e isso não vai se apagar. Não vai. É uma coisa assim que tu não imaginava na vida. Quando a gente começa a refletir e a gente vê, meu Deus, né? É isso aí mesmo. Mas estamos aqui, trabalhando firmes, vamos fazer o nosso trabalho, fazer o melhor para que realmente daqui a alguns anos, quando as pessoas estudarem a história, vão lembrar deste mandato com coisas boas também. E o teu nome vai estar lá. Está lá. Quem sabe os teus netos vão estar lendo, olha, isso aqui é minha avó. Tá certo, é verdade, né? Isso me orgulha muito, né? Com certeza, meu Deus. E para onde vai Francisco Beltrão, professora Lurdinha? Com a tua vivência, com o tempo que você está aqui. Eu lembro-me que quando eu cheguei em Francisco Beltrão, era ano de 2002. Em 2002, nós estávamos com 54 mil habitantes. Hoje já se vão 25 anos de Francisco Beltrão e nós já estamos com 103 e subindo. Para onde vai Francisco Beltrão? Eu penso que ela vai longe ainda. Vai crescer em número de pessoas até um limite, porque acreditamos que tem as previsões aí do IBGE, né?
Mas hoje eu acredito que se fizéssemos uma contagem hoje passaria de 103, 105 mil. Por quê? Porque a gente mesmo tem observado, e eu tenho falado muito, inclusive falamos com o Pedron essa semana, da mudança que está acontecendo na nossa cidade. Muitas pessoas vindo de outras regiões para cá. Sotaques diferentes em todo lugar. Cultura, sotaque, tudo. Então, veja, e está vindo gente assim, não só da Venezuela ou de outros países aqui, né? De outros países do mundo aí, mas principalmente aqui da América Latina. Mas, assim, está vindo pessoas do Nordeste morar para cá. Está vindo pessoas do Mato Grosso, está vindo pessoas do Amazonas, do Acre, do Rio Grande do Sul, que isso também é meio histórico, né? Mas, assim, e a gente observa, assim, pessoas, como eu disse, como você falou, com sotaques diferentes, com visões diferentes. Então, isso tudo, por um lado, você veja como que vai ser uma outra Francisco Beltrão, mas nós temos as nossas origens, Exato. o nosso povo, a nossa história, o nosso legado aqui, pelas pessoas que nos antecederam, pelos nossos avós aqui no caso, né? No meu caso, mas bisavós e tudo, né? Desde, sei lá, da década de 40, da década de 30, que estão vindo aqui, colonizaram, enfim, da forma que fizeram, bem ou mal, está aqui, estamos aqui, a história nos conta isso, inclusive, nós precisamos, Cadu, inclusive nós temos um grupo de estudos formado por nós, por mim, por uma pessoa da educação, pela cultura, que nós temos que resgatar a história de Beltrão, voltar a contar a nossa história, falar dela. E nós estamos trabalhando isso com os professores também, com todos, porque a nossa história é maravilhosa, a nossa história é riquíssima. A revolta dos poceiros foi um marco, né? Uma coisa assim que só aconteceu aqui na nossa região. O sudoeste do Paraná, eu digo sudoeste amado, porque é realmente diferente de tudo. O nosso sudoeste é maravilhoso, as nossas cidades, o nosso povo. Então, por que as pessoas vêm para cá? Para buscar qualidade de vida, para melhor se colocar, porque aqui as coisas funcionam. A saúde funciona muito bem, a educação funciona bem. Nós, Francisco Beltrão, é uma cidade média, com jeito de cidade grande, e ao mesmo tempo de cidade pequena. Porque nós temos essa possibilidade ainda. Se cresce muito, ela vai perder algumas coisas, mas ela nunca vai perder a sua essência. Nós não podemos deixar que perca. Nós temos que agregar novas culturas, sim, novos povos, porque isso é democracia. E nós também, os nossos avós, bisavós, vieram de uma outra região para vir aqui, para viver, porque lá não tinha mais como viver, né? Nós todos, Exato. que somos descendentes de europeus, brasileiros, mas com essa descendência. E por que não acolher? A gente tem que acolher e trabalhar muito. Então, realmente, o que nós queremos para Francisco Beltrão, o que todos queremos, desenvolvimento, qualidade de vida, trabalhar para os beltronenses, acolher os que vêm e fazer de tudo, né, para melhorar a educação, continuar melhorando a saúde, a geração de emprego, a geração de renda, as possibilidades, né, e fazer com que as pessoas tenham, como eu disse, dignidade e qualidade de vida. É fácil falar, mas é complicado no nosso dia a dia, porque nós temos a nossa situação econômica, social, cultural, né, e nesse momento agora mundial, a economia mundial com algumas questões sérias, aí as guerras, novamente, essa questão aí com os Estados Unidos e tal, o que vai acontecer? Mas nós temos que nos firmar, nós temos que... E um município do Brasil, ele depende muito do governo federal, depende muito do governo do Estado. É algo, a nossa república, ela foi criada assim. Então, o ideal, no meu ponto de vista, nós deveríamos fortalecer mais os municípios, a municipalidade, mas ainda dependemos, né? O nosso dinheiro, os impostos vão para a União e vão para o Estado e depois retornam. E nós precisamos, né, buscar. Ou, ao contrário, ele ajuda todos, né? Mas são desafios grandes, muitos desafios. A arrecadação, a melhor escola, a melhor cultura, a melhor paisagem,
o melhor comércio, a melhor indústria, a geração, trazer indústria, trazer comércio, trazer renda, é um desafio constante, diário. E também as melhorias que a gente precisa ter, né? As melhorias, como a gente sabe, melhorar a escola, melhorar os CMEs, melhorar a questão, por exemplo, lugares para acolher os idosos, para acolher as pessoas que são vulneráveis, né, economicamente, enfim. São grandes desafios que Beltrão tem, mas também quantas possibilidades Beltrão tem. Porque olha as indústrias que estão se instalando, as cooperativas de crédito, nós somos uma região cooperativista. A Cressol, para quem não sabe, nasceu em Em Francisco Francisco Beltrão. Beltrão, olha a potência que é, não é? Outras cooperativas, tanto de crédito quanto agrária, agrícola e outras de serviço, enfim, nós temos esta essência aqui, acho que é da nossa colonização, que nós tivemos que nos unir muito para manter a terra aqui, para ficar aqui. Então, a nossa história é muito, muito rica, ela é muito sólida. E os nossos pais, os avós de quem está nos ouvindo e vendo, os nossos bisavós que aqui vieram e que aqui tiveram que fizeram com que a cidade chegasse até como é hoje, 2025, é todo um legado, é todo um trabalho, é todo um planejamento. Então, é muito trabalho, sim, porque se você planeja para frente, você tem que planejar tudo isso também, com todas essas variáveis e essas possibilidades. Então, a gente precisa saber onde a gente está para saber aonde a gente quer chegar, porque a gente precisa estar com os pés no chão. Cabeça nas nuvens, mas os pés no chão, porque a gente precisa trabalhar e buscar aquilo que é possível, que é viável, mas sem esquecer dos sonhos, das possibilidades. Então, são desafios. Nós temos uma equipe, né? O Pedrão montou a sua equipe na prefeitura, com muito cuidado, uma equipe grande, os servidores trabalhamos muito, estamos lá juntos todos os dias, né? Buscando, né, todas essas possibilidades, esses recursos para a gente ir avançando cada vez mais. A senhora falou de história, e falando de história, para mim não tem como não lembrar da saudosa Elza Comunello, que teve a primeira pensão em Francisco Beltrão. Então, assim, não tem como não lembrar da Casa do Colono, que era do lado da Casa Pernambucana, que foi a loja dos meus sogros. Cinema, Cinema, mas a dona Elza, assim, contava muita história, entrevistei muitas vezes ela, contando como era Francisco Beltrão das antigas, vi muitas fotos, então, assim, isso que a senhora falou é extremamente importante, as pessoas não sabem como era. E nós precisamos conhecer a nossa história. A gente precisa conhecer a história da gente, da onde eu vim, quem são meus pais, meus avós, meus bisavós, porque como que eu fui, como que eu nasci, aonde que eu nasci, como que eu vivi, a gente tem que conhecer. E conhecer o lugar, conhecer o país, conhecer a história. Porque se você conhece a sua história, se você sabe da sua história, você tem possibilidades de avançar. Porque o conhecimento te dá essas possibilidades, né? A gente também, a gente é humano, a gente comete falhas, erros. Eu digo para os meus filhos, vocês sabem a nossa vida, como foi, as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos erros. E o que a gente pode pensar? Pelo menos que isto sirva de lição para melhorar, para buscar, porque nós temos que buscar as coisas melhores da vida, né? E do teu dia a dia. Então, a história é muito importante, sim. E a nossa história do Sudoeste, de Francisco Beltrão, ela é uma história maravilhosa. Como eu disse, agora também, né? A gente vai lembrar, veja bem, como foi criado aqui, como que a gente se fortaleceu, esse povoado, que do Rio Marrecas para cá era barracão, do Rio Marrecas, nós estamos para cá, né, do Rio, em direção ao quartel, era barracão na época. Para lá era Palmas, Clevelândia. Depois foi criado, né, os distritos, os povoados, enfim, a Cango, quando veio, né, a revolta, enfim, as companhias. Por que nós temos a terra? A Jetsop, o que significa isto? Enfim, o marco
E a gente precisa entender todo esse processo, porque quem esteve aqui viveu isto e buscou isto. E quando a gente vem de fora para cá, o que mais a gente conversando com as pessoas que vieram, o que mais marca Beltrão? A hospitalidade, né, as possibilidades. Aqui é um povo acolhedor, um povo trabalhador, um povo também que tem as suas origens, suas culturas, né? Nós gostamos de foguete. Nós gostamos, né? Fazer o quê? De barulho, de festa junina, as nossas festas. A festa do quartel, a festa do Nossa Senhora da Glória, isso, e vai, né? Embora. E vai embora. E nós temos também um legado muito grande que no ano 2000, desculpe, vieram as grandes universidades para Beltrão, né? A Facibel se transformou no Oeste, a Unipar veio, a Unicep veio depois, a UTF-PR se instalou logo depois, e a vinda das universidades também dá uma mudança muito grande. E tudo isso é Beltrão. Contando ainda um pouquinho da minha história, Cadu, gostaria de falar que eu sou rotariana, da Rotary Cango já há 19 anos. Fui convidada pelo meu amigo Botim, quando ele... Seu Luiz Botim. Luiz Botim, ele me convidou para fazer parte num momento bem complicado da minha vida. Foi quando meu irmão, Osmar, faleceu, teve uma doença e faleceu. E logo depois ele me convidou. Então, foi um momento bem importante. Foi acolhida. E foi logo depois também que o Edson saiu de casa, né? Enfim, optou pela outra mulher que ele tinha. Enfim, está tudo certo. Hoje está tudo certo. Então, foi um momento importante. E o Rotary é um clube de serviço que agrega, que ajuda, que a gente tem um momento especial, assim, de amizades também, de companheirismo. E também sempre tenho, assim, um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo deputado Reichenbach, porque a gente se conhece há muitos anos, né, desde a Facibel, a gente sempre foi muito amigo, e ele sempre me incentivou muito para seguir a carreira política. E eu sempre, não é o momento, não é o momento. Tanto que na primeira eleição do Kleber, o Kleber me convidou para ser a vice dele. E daí a gente conversou, não era o momento, realmente, e não era mesmo, porque era para ser o Pedrão, né? Tá tudo certo, como foi. E agora, quando eu fui exonerada do núcleo, justamente porque eu fiz opção optei por apoiar o grupo, esse nosso grupo, liderado pelo Reichenbach e companheiros ali. Aí veio, então, o convite para ser a vice-prefeita e com tudo isso. Então, a gente tem, assim, alguns reconhecimentos, algumas gratidões, não é? E assim, passei pelo núcleo com 3 governadores, vários secretários, né, pelo Reichenbach, deputado, depois o Traiano, no último ano, que ele permitiu que eu permanecesse também, a gente não pode deixar de falar disso. Na época, quando ele ganhou a eleição e ele ficou como responsável pelos núcleos aqui, houve um movimento muito grande que eu sou muito grata e eu tenho que sempre reconhecer, nunca vou esquecer, que todo o Sudoeste, os 20 municípios, fizeram um documento para o Traiano pedindo a minha permanência no núcleo, que quando eu fiquei sabendo desse movimento, olha, me emocionou muito e me emociona até hoje, pelo carinho, pelo apoio que eu tive dos diretores, dos prefeitos, das pessoas. Então, daí o Traiano, com certeza, me concedeu mais um tempo, né? Depois, quando foi pedido para eu fazer opção, eu fiz a opção, daí ele me exonerou. Tudo bem, faz parte, porque chefia é cargo de confiança, né? E está tudo certo assim. Hoje eu digo está tudo certo, né? Foi momentos da vida, como eu disse, vai terminando um ciclo, começando outro. E agora estamos como vice-prefeita, fazendo, como eu disse, esse trabalho, acreditando muito nas potencialidades do grupo de Beltrão, e quero fazer assim uma gratidão, quero agradecer muito às pessoas que estão conosco na prefeitura, às pessoas que estão conosco nas ruas, que estão conosco apoiando, aquelas que estão nos criticando também nos ajudam, porque eu digo assim, como é que está a prefeitura? Como é que você está como vice-prefeita? Aprendendo muito, trabalhando muito
e apanhando um pouco também, parte da vida, né? Mas firmes e fortes, porque o Pedrão, a gente se encontra com o Pedrão e ele diz, aí, Lurdinha, vamos lá, né? Falei, claro, Pedrão, estamos juntos, firmes e fortes, mesmo com as diversidades e as dificuldades. A Câmara de Vereadores, né? 17 pessoas, né? Uma coisa inédita para Beltrão. Quantas mulheres? Quantas mulheres? 4 mulheres, né? Mais eu, mais a dona Rose, que é a primeira-dama, né? Então, assim, outras mulheres nas secretarias, as mulheres, os homens juntos, né? Transformando aí, fazendo o Beltrão, Francisco Beltrão, a cidade melhor para se viver. Esta é a nossa meta sempre, né? Amo muito esta cidade, tenho um orgulho enorme de dizer sou beltronense. Por isso que eu falo sempre, nós somos os bonitos e os sabidos. Acho claro. que já é de praxe, né? Eu falava isso no núcleo, o meu chefe, o Rony Divia, o secretário Rony Divia. A modéstia chegou até Beltrão e parou, porque a Lurdinha só fala dos bonitos e sabidos, que o Sudoeste Amado é o melhor lugar de se viver, e que tem aquela máxima, né? Do Iguaçu para baixo só gente boa, do Iguaçu para cima não sei, não conheço, deve ser gente boa também, né? Enfim, porque a gente ama esse chão e a gente tem que reconhecer, agradecer onde a gente vive. Quem está me ouvindo, agradeça que está em Beltrão. Com todas as dificuldades e as falhas e os problemas, é aqui que eu escolhi para viver. É aqui que eu escolhi para nascer. É aqui que a minha família se constituiu. É aqui que eu estou vivendo. É aqui que eu mereço, que esse povo, as pessoas merecem o meu respeito e a minha gratidão por toda a história de cada um beltronense. Estamos firmes, fortes, trabalhando muito e contem conosco. Cadu, tá chegando? Falei demais, né? Não, Falo demais, adoro falar. Nós né? estamos aqui nessa noite para te homenagear, né? O Banco da Família, que é a maior UCIP de crédito da América Latina, que me orgulha muito falar isso, eu falo com a boca muito cheia, porque é uma entidade gigantesca, não é qualquer entidade, é uma entidade assim, a maior da América Latina, que está te premiando nesta noite como uma mulher extraordinária. Nossa, muito obrigada. O que diz aqui nesse troféu, que a Rose daqui a pouquinho vai fazer a entrega para ti? Diz assim, em reconhecimento à força, coragem e dedicação que inspiram e transformam o mundo ao seu redor. Celebramos, com admiração e gratidão, a mulher extraordinária, exemplo de excelência e de liderança, Lurdinha Bertani. Nossa, muito obrigada. Nem sei o que dizer, né? A emoção é grande, não esperava isso assim. Quando você me convidou, você falou desse programa e tudo, mas realmente... É algo grandioso, porque muito nós... obrigada. E conhecendo o Banco Empreendedor... Banco da Família... Da Família, desculpe, né? Banco da Família. Você me falou um pouquinho antes do programa, agora conhecendo mais também, que foi conversado, que está Exato. aqui em Francisco Beltrão, ajudando muita gente. Mudando histórias de vida, né? Como você já me falou algumas coisas. E que bom, contem conosco também. E continuem aqui conosco, mudando as histórias, melhorando a vida das pessoas, dando as possibilidades, porque muitas vezes as pessoas precisam de oportunidades, né? Para a gente chegar onde a gente está, precisa sim de conhecimento, de estudo, mas de vontade, mas de oportunidades também. Alguém que acredite na gente, Isso tudo, né? Então, eu acho que esse banco tem, nossa, sucesso sempre. Muito obrigada. Muito obrigada também, Cadu, por mais esta oportunidade de estar neste programa, neste podcast, né? Exato. Então, espero que a minha história de vida tenha inspirado alguém ou tenha, enfim... É uma honra, né? Pelo simples fato de nós termos a chance de entrevistar a primeira mulher vice-prefeita dessa cidade, que vai ser lembrada para todo sempre. Amém. E eu vou poder dizer que eu entrevistei ela, e isso vai ficar nos anais da história, no canal do YouTube para todo sempre, e vamos buscar lá atrás, né? Para a gente finalizar, Profe, um livro que tu gosta. Meu Deus, muitos livros, muitos livros. Eu gosto muito de ler o livro
a história, né, de Médicos e Almas, que é a história de São Lucas. Lucas que não conheceu Jesus, mas que trabalhou, conheceu e admirava e falava muito nos evangelhos de Maria, das Marias, principalmente a Maria, mãe de Jesus. É um livro assim que, quando eu li, centenas de livros, mas este me trouxe assim um conhecimento muito grande de fé, de religiosidade, de trabalho, de compromisso, de amor, sabe? Me chamou muito a atenção. Eu gosto muito desse livro, já apresentei muitas pessoas com este livro, assim como tem outros também. Mas esse é um dos que marcou para mim, né, a minha história e, enfim, e tudo isso. Mas temos outros livros também que a gente lê. Gosto muito de ler biografias, porque as biografias fazem a gente entender o contexto, entender os porquês, entender que muitas vezes tem que tomar decisões e que a gente pode mudar vidas, mudar histórias, mas também são importantes. Mas esta história de Médicos e de Almas, eu gosto muito dele. Tu falou que gosta muito de cinema, então Nossa! qual é o filme predileto? Meu Deus! Sei que tem vários, mas qual é o predileto? Meu Deus, não sei dizer um, porque, meu Deus, na minha vida de 60 e poucos anos, 66 anos e meio, quantos filmes já assisti? Muitos, muitos. Eu lembro muito do Mazzaropi, eu lembro muito do Dr. Zhivago, na época. Meu Deus, hoje, tantos livros, filme que nós assistimos agora, que ganhou prêmio, né, prêmio Oscar, né? Exato. Filmes da história da nossa história do Brasil. Olga, que foi um livro, quando eu li Olga, eu estava começando a faculdade, a gente tinha que esconder o nome do livro, né? Porque era meio complicado a gente ler publicamente. Tantos filmes, eu não sei dizer qual. Eu gosto muito de filme de aventura, gosto muito de filme de história, gosto muito de todos os gêneros, não gosto muito de terror, assim, não é muito meu estilo, mas policial adoro, enfim, histórias de vida, como eu disse. Não sei dizer qual. Meu Deus, passa um filme aqui de muitos filmes, mas gosto mesmo de cinema. Adoro. Qual o tipo de comida que a Lurdinha Bertani gosta? As nossas, né? Gosto de massa, sou italiana, sou gringa, né? Um bom churrasco, gosto também. Batata frita, adoro. Né? Gosto de misturar um pouco do doce e o salgado. Mas são esses meus pratos preferidos do dia a dia. O feijão, arroz, a carne, né? A mandioca, essas comidas nossas que a gente comeu a vida toda e que a gente vai continuar comendo, se Deus quiser. Né? Como é a Lurdinha mãe? Tem que dizer isso. Meus filhos têm que dizer, né? Como que é. Procurei sempre fazer o meu melhor naquilo que a gente entendeu como ser melhor. Mãe e pai, a gente vai errar em algum momento, mas a gente não quer errar, a gente quer fazer o melhor. E a gente tem que ser isto. Primeiro, eu sempre digo, gente, eu sou mãe dos meus filhos. Não sou pai, eu sou mãe. Eles tiveram o pai um pouco ausente, muito ausente, mas eu sou mãe. Eu não sou. Primeiro eu sou mãe, depois eu sou amiga, depois eu sou conselheira, primeiro eu sou mãe. Porque o papel, o trabalho, você gestar um filho, você ter um filho, quando a gente pega o filho na mão, no braço, como aconteceu comigo, quando eu peguei o Raul no meu braço, no meu colo, e eu entendi que eu nunca mais estarei sozinha, porque a minha vida daquele momento em diante também junto com, e assim foi com a Joana também, entre eles eu tive um aborto, mas isto são coisas da vida, né? Má formação, mas eles dois, assim, que a tua vida toda hoje, você pensa, você trabalha, você vai, e você tem eles. Você tem eles. Eles são tua responsabilidade, porque você gestou. Você teve. Então, ser mãe não é fácil. É difícil. Mas ser mãe também são emoções maravilhosas que a gente... É tudo, né? É tudo.
E quando a gente vê o teu filho bem, você é feliz. Quando tu vês teus filhos que não estão muito bem, é complicado. A gente busca fazer um tudo, mas a gente só pode amparar, aconselhar, educar da forma como a gente acredita e deixar que eles vivam. Porque a minha mãe também dizia, filho a gente tem para o mundo e a gente quer que vocês sejam pessoas de bem, pessoas que têm honra, que têm orgulho de ser o que são, de ser pessoas que vão fazer o melhor da sua vida, que vão produzir coisas boas, que vão ser gente boa, no sentido amplo da palavra. Então, tive minhas falhas como mãe, sempre a gente tem, mas Todos nós estamos temos. aí, né, vivendo um orgulho danado desses meus filhos. A minha família, Lurdinha, Raul e Joana, a gente é um trio que dá certo, que deu certo, graças a Deus. Muito obrigada. O que a senhora diria para Lurdinha de 10 anos atrás, hoje? Se você pudesse voltar no tempo e falar para a Lurdinha de 10 anos atrás, o que tu diria para ela? Olha, eu sempre digo para todas as pessoas, para os alunos também, busquem os seus sonhos. Pense no que você gostaria de ter sido e vê se tu chegou lá. Para a Lurdinha de 10 anos atrás, eu nunca ia imaginar que eu seria vice-prefeita de Francisco Beltrão. Não estava assim Nos planos. nos meus planos assim. Talvez hoje entendo que talvez tenha sido uma missão de vida, mas na época eu iria dizer, continue estudando, continue aprendendo, vivendo, fazendo o melhor naquilo que você acredita, fazendo o melhor na tua vida. E é isso aí, né? Cultivando sempre a amizade, o companheirismo, cultivando as coisas boas, mas se precisar ter uma conversa difícil, precisamos ter. Se precisa ter um momento que tem que tomar atitudes mais duras, tem que tomar, né? Acho que é isso. Chegou aquele momento, o momento que eu saio de cena e que a Rose do Banco da Família assume para dizer algumas palavras em nome desse banco que eu não canso de dizer, é o maior da América Latina, e isso me honra muito, porque eu levei a ideia de que nós não devemos falar da mulher apenas no Dia da Mulher, mas que nós devemos valorizar a mulher sempre. E como o Banco da Família nasceu como Banco da Mulher, é a essência do banco que a gente está fazendo dentro dos podcasts. Então, eu saio de cena e convido a Rose do Banco da Família para dirigir palavras para ti e também para fazer oficialmente a entrega do troféu. Meu Deus, Essa que barriga alegria, maravilhosa. né? Que alegria, Lurdinha. Eu ficaria aqui o resto da noite te ouvindo. Muito obrigada. Que história maravilhosa, que história inspiradora. Eu não conhecia a história, Lurdinha, mas eu fico assim, impactada. Fico impactada de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui contigo essa noite. Tivemos já participações maravilhosas Sempre, nesse né? espaço e cada dia eu estou me surpreendendo mais. Isso mesmo. É um projeto que a gente tem, assim, que a gente abraçou mesmo, Lourdinho, o Banco da Família abraçou. Por quê? Porque nós reconhecemos. Nós nascemos para dar oportunidade para aqueles que os outros não davam oportunidade, né? Então, assim, eu vejo essa essência em você e é tão bom a gente estar com pessoas que veem aquilo que a gente vê, né, que dão valor naquilo que a gente dá valor. Que, assim, eu hoje estou sem palavras, porque é uma história riquíssima, é uma batalha riquíssima. Você falando ali dos teus filhos, imagino, eram adolescentes, né? Assumiu ali 2 adolescentes com uma garra, com uma fibra, com um brilho nos olhos. E atrás aí de uma vice-prefeita nós temos uma grande mulher, né? Não temos aqui um cargo, temos um ser humano extraordinário. Um ser humano, Lourdinha, extraordinário. Eu tô assim, digo para ti, ficaria aqui mais horas, horas e horas. Então, Lourdinha, pela tua história de vida, tá? Eu não reconheço aqui somente o seu papel hoje na sociedade. Quero dizer para você
que antes de estar nesse papel, você é um ser iluminado. É assim, uma essência maravilhosa que eu estava ali, por horas tive que tirar o óculos ali e dar uma secadinha nas lágrimas, porque uma história emocionante. Então, em reconhecimento à sua força como pessoa, tá? Depois nós falamos dos cargos, depois nós chegamos nos títulos, mas nós temos aqui um ser humano extraordinário, uma mulher extraordinária, e o Banco da Família reconhece isso em você. Nossa. Parabéns, Lurdinha. Muito obrigada, muito obrigada. Nossa, Ah. olha, lindo, muito, muito obrigada. A emoção realmente toma conta, porque não esperava. E obrigada pelas suas palavras. Recebo-as realmente com carinho. E a gente precisa receber as coisas boas que as pessoas emanam para a gente. E muito obrigada. Hoje estou saindo daqui melhor do que quando eu entrei. Acho que isso que é importante também. Porque quando a gente vai contando da tua vida, você vai relembrando, vai passando o filme, e muita coisa, imagina, que a gente tem para contar. Mas uma coisa, algo assim que sempre que eu reconheço e que eu vivo, são as pessoas que sempre estiveram junto com a gente, no trabalho, como amigos, porque isto nos fortalece e nos deu a oportunidade de ser o que a gente é. E quando a gente tem amigos verdadeiros contigo, a gente tem Deus com a gente. Porque a gente precisa dessa espiritualidade, acreditar que a gente é capaz, acreditar nas possibilidades, batalhar, não Quando a gente pergunta assim, o que aconteceu de ruim? Por que comigo? Quando a gente pergunta, mas por que não comigo? Né? A gente tem outras perspectivas. E a gente sempre pode ser, sim, um ser humano cada vez melhor. E é isso que a gente tem que... Estamos aqui para isso. Então, obrigada por você ver isso em mim. Obrigada por este troféu. Vai ficar na minha sala com muito carinho. Quero te convidar para ir na prefeitura, conhecer o lugar onde eu trabalho, onde eu estou. Claro, é Beltrão, mas lá a minha sala, nossa sala, inclusive, e vai ficar lá com muito respeito, com muita honra, com muito carinho, recebo sim. Agradeço imensamente esta oportunidade, agradeço mais uma vez o teu trabalho, agradeço este momento de vir aqui conversar, agradeço muito. E quem sabe vamos nos encontrar, sim, daqui a pouco, em outros momentos, mas vem lá nos visitar, quero conhecer o seu banco, o banco onde você trabalha, como ele falou, um banco que muda vidas, que melhoram as vidas, e como temos que melhorar. Gente, estou muito, 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 muito obrigada. Nós Deus também, abençoe né, muito vocês. Saímos Amém. daqui pessoas melhores. Sem dúvida. Dessa história riquíssima aqui, que nós ouvimos aqui. Eu saio aqui com o coração cheio de alegria mesmo. E vamos divulgar quem vai ser a próxima? Olha, com muita alegria. Então, com muita emoção. isso é sempre a homenageada quem diz quem virá a próxima. Quem será a próxima homenageada? Então, a próxima homenageada será a primeira-dama Rose Pedron. E eu acho assim, que também você vai conhecê-la mais, né? Vamos conhecê-la. E ela merece estar aqui, com certeza. E eu quero mais uma vez agradecer. Tá? Muito obrigada.